Bom dia para quem está me escutando hoje ao vivo, aqui direto dos estúdios da Rádio Vibe Mundial na Avenida Paulista. Hoje, dia 24 de maio de 2022, nós estamos hoje no nosso Instagram essa semana, no meu Instagram, né, a doutora Ana Clélia Matos, falando do intestino. E nessa primeira meia hora do nosso programa, nós vamos falar sobre intestino. O que é importante nós sabermos e como alimentar esse intestino, né? Como fazer com que ele seja saudável e que você não adoeça. A medicina chinesa, ela sempre relaciona o intestino grosso com o meridiano do pulmão e o intestino delgado com o meridiano do coração. E hoje nós vamos falar bastante desse intestino delgado. Pensem que o intestino delgado é o maior intestino do nosso corpo, né? O intestino grosso é mais curto, o intestino delgado é longo. Ele tem uma longa superfície de absorção. Então, tudo aquilo que você come deve ser muito bem mastigado. Essa mastigação, o processo da digestão já começa na boca, né, com as enzimas que existem na nossa saliva. E quanto mais você mastigar, mais fácil vai ser para o estômago digerir, quebrar, fazer um bolo alimentar mais liquefeito. E quando esse alimento descer para o intestino delgado, vai ficar muito mais fácil de ser absorvido pelo delgado. Vai ter muito menos trabalho. O delgado é um intestino longo e cheio de vilosidades. É como se fossem curvinhas que tivessem dentro do intestino para aumentar a superfície de absorção do intestino. Então, é muito curioso porque na modernidade nós já sabemos que o intestino delgado ele produz serotonina, ele produz GH, hormônio de crescimento. Então, é muito importante você se alimentar de uma forma correta, principalmente na refeição noturna, que é no jantar com alimentos saudáveis, para poder criar uma população de bactérias saudáveis no intestino e para facilitar a secreção da serotonina e do GH, do hormônio de crescimento, durante a madrugada. Hoje em dia se fala muito de jejum intermitente, exatamente para que dê tempo daqueles alimentos serem processados, serem absorvidos, metabolizados, né? Desintoxicação dos filtros durante a madrugada, e às vezes você precisa mais do que 8 horas sem comer para poder ter uma desintoxicação do fígado, do intestino, dos rins, que são os filtros do nosso corpo. A origem embriológica, quando nós somos lá um feto, né, a origem, o tecido embriológico que forma o intestino é o mesmo que dá origem ao cérebro. Então, por isso existe hoje uma relação direta com um bom humor e intestino. Então, quando você fala que uma pessoa é enfesada, é uma pessoa raivosa, brava, enfesada, lembra fezes e lembra o humor. Então, esse bom humor vai depender muito do seu intestino funcionar ou não. Reparem que a pessoa que tem intestino preso, que não faz as eliminações diárias, se não é uma pessoa mais nervosa, mais irritada, né? Em geral, a gente sabe que o intestino preso tem uma relação, eu vou falar daqui a pouco, com o meridiano do fígado também, né? Com essa produção de calor dentro do fígado. Então, para que nós tenhamos um bom intestino, para que a gente consiga produzir bastante serotonina e GH, nós temos que pensar no que nós vamos nos alimentar. E através desse alimento, que chamam-se pré-bióticos, né, são os alimentos que vão levar uma flora saudável para o seu corpo, para o seu intestino, nós temos que fortalecer, porque existem muitos alimentos que são ricos em triptofano. E o triptofano vai fazer
uma secreção de serotonina maior, vai te dar mais bem-estar. Então, alimentos frescos, evitar os alimentos industrializados que têm muitos conservantes, edulcorantes. Eu já falei algumas vezes aqui no programa sobre ler rótulos. Esses produtos industrializados, aquilo que você vai no supermercado e tem pacotinho de bolacha, pacotinho, e você vai ler o que tem ali. Tem conservante. Um simples pão integral comprado lá no supermercado tem conservante. Material químico, porque aquele pão demora para estragar na sua casa. Fica lá, demora. Às vezes passa a data da validade e ele ainda não estragou, não embolorou. Então, tem muito produto químico ali. Esses produtos químicos, os corantes, os emulsificantes, os conservantes, eles vão trazer uma população bacteriana muito ruim. A flora intestinal vai ser ruim. Então, não é interessante. Então, procurar alimentos frescos, comer comida fresca, comida que sai da natureza para o seu prato. Aí você vai me dizer, mas doutora, tá cheio de agrotóxico. Sim, tá. Nem tudo, principalmente frutas, nem todas as frutas a gente consegue comprar orgânico. E é caro, eu sei que é caro. Mas tudo bem, se você vai comprar a sua cenoura, a sua vagem na feira, lave, né? Raspe a casquinha da cenoura e consuma a cenoura. É melhor você comer essa cenoura dita com agrotóxico, se tiver, do que você comprar um produto industrializado, congelado, esses fast food, etc. Então, quais são os alimentos que são ricos em triptofano que a gente deveria privilegiar na nossa alimentação? As frutas, né? Todas as frutas, sim, mas principalmente as frutas vermelhas, as frutas secas, todas as castanhas, as passas, as ameixas secas, damasco e todas as outras, nozes, avelã, macadâmia, castanhas do Pará, frutas secas. Amendoim tem bastante triptofano. Das proteínas, o frango e o salmão, por exemplo, tem bastante triptofano. Os feijões. Feijão, sempre procurar os feijões mais orgânicos. Hoje a gente já sabe que as lavouras do feijão carioquinha já são transgênicas também. Então procura feijão diferente, feijão de corda, feijão preto, feijão jalo, feijão azuki, feijão rajado, para sair daquele comum que é o carioquinha. Feijão branco. Abacate tem bastante triptofano. Lixia tem triptofano. Banana, comer banana, né? Comer banana traz todo dia bastante triptofano. Ovos, principalmente se for um ovo orgânico, um ovo caipira, aquele da gema mais cor de laranja, são melhores em triptofano. Das verduras, a rúcula tem bastante triptofano. Sempre pôr uma alface, rúcula para comer a sua saladinha. Leite e os derivados, principalmente os iogurtes, tem triptofano. Castanha de caju tem bastante triptofano. Para quem é aí do Nordeste, né, que tem facilidade, compra castanha de caju barata, porque aqui no Sul ela é mais cara, tem triptofano. Ervilha, aproveita agora o inverno para fazer sopa de ervilha. Ervilha é muito legal para o intestino. Couve-flor, batata doce tem triptofano. E todos esses alimentos, eles também têm magnésio, né? Tem muito magnésio, cálcio nas frutas secas, tem vitaminas do complexo B nesses alimentos, e tudo isso vai ajudar a ter uma flora intestinal bacana, aumentar a triptofano, aumentar a serotonina e acalmar. As pessoas que comem mal são pessoas mal-humoradas. Então, para você ter uma saúde mental, é importante ter alimentos frescos, naturais, e comer alimentos que saiam da horta para sua mesa diariamente. Tem muita gente que não come legume.
Muita gente que não come verdura. Muitas pessoas comem até uma saladinha, uma folha de alface e uma fatia de tomate, mas não come um brócoli cozido, um espinafre, uma escarola, almeirão. Tem que acostumar a comer verduras amargas. O amargo faz parte do sabor que compõe o prato. E é esse conjunto de cores e de sabores no prato que vai trazer uma saúde para o seu intestino. Bom, mas vamos supor que você não tem nem tempo para almoçar, que você está no seu escritório, não tem tempo, está na sua casa trabalhando em home office, mas não tem tempo de fazer nada e acaba pegando um congelado, botando no forno, ou abrindo um pacote de alguma coisa, ou fazendo simplesmente um sanduíche lá com presunto, queijo. Ah, mas eu faço com pão integral. Tá. Bom, você está se alimentando mal, né? Você não está comendo uma fonte rica desses nutrientes. Então, você precisa repor. Então, hoje eu vou dar uma lista de lactobacilos que eu considero importantes para manter não apresentar uma disbiose. Disbiose é um erro, bactérias ruins no intestino. Então, o conjunto de bactérias boas que você pode mandar encapsular e tomar cápsulas à noite, antes de dormir, pode ser interessante. Então, hoje a gente tem lactobacilos para todas as finalidades. Então, você tem lactobacilo para quem tem doença imunológica, tem imunidade baixa, lactobacilo para quem tem gastrite, lactobacilo para quem tem problemas articulares, lactobacilos para quem tem bronquite, para quem tem rinite. Esses lactobacilos são para você compor a sua flora. E vamos sempre lembrar que se você fez uso de um antibiótico, o antibiótico ele destrói até a flora boa. Ele deixa a tua flora zerada. Então, é muito importante, após o uso, às vezes 5, 7, 10 dias de antibiótico, repor a flora intestinal. E durante o uso do antibiótico, se alimentar da melhor forma possível, com esses alimentos que eu comentei, os alimentos frescos, né? As saladas, os grãos, as frutas secas, as frutas frescas, da melhor forma possível para ajudar a levar uma população boa. Bom, mas dentro das sugestões de lactobacilos, peguem caneta e papel para anotar. Um dos lactobacilos mais importantes a gente chama de Bifidobacterium bifidum. Bifidobacterium bifidum. O outro é o Lactobacillus acidófilos. Existem vários tipos de Bifidobacterium, vários tipos de lactobacilos. Eu vou ler todos, mas esses 4, 5 que eu vou falar primeiro são os mais importantes para você compor uma cápsula. E você vai pedir para fazer 2 bilhões de cada um dentro da cápsula. Ai, doutora, não é muito? Não, gente, porque é tudo microscópico. Então, não vai dar uma capsulinha só, tá? E nem muito grande. Então, começando pelo Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidófilos, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus raminosus e o Lactococcus lactis. Então, eu falei aqui 5. Dos Bifidobacterium, tem o Bifidobacterium adolescentes, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium longum. Nos pacientes que estão submetidos à quimioterapia, que estão fazendo uso de corticoide de longa data, ou de imunossupressores, ou do metotrexate, eu costumo colocar todos esses numa cápsula só. Então, dos Bifidobacterium, eu já falei, do adolescentes, o bifidum, o breve e o longum. Agora, dos lactobacilos,
O acidófilos é o mais importante, inclusive você vai encontrar nas farmácias alopáticas, se perguntar para o farmacêutico, ele vai te indicar, por exemplo, Prolive. Prolive é lactobacillus acidófilos, só acidófilos. Já é interessante tomar uma caixinha depois do uso do antibiótico. Mas se puder manipular com mais componentes, é melhor. Então, tem o Lactobacillus curvatus, o Fermentum, o Gasseri, o Helveticus, o Reuteri, o Raminosus e o Salivarius. Então, para vocês verem, eu estou falando poucos, hein? Porque tem muito mais tipos de lactobacilos. Mas esses, para uma disbiose crônica, uma pessoa que tem problemas intestinais, tipo retocolite ulcerativa, doença de Crohn, colite, uma colite nervosa, que tem ali aquele intestino mais delicado, o intestino mais inflamado, vale muito a pena construir essa eubiota, essa flora intestinal saudável, né? Todos esses nomes que eu falei vão estar gravados. Nós estamos gravando esse programa agora, então, a partir de amanhã, quarta ou quinta-feira, já vão estar disponíveis no meu canal do YouTube e também no meu Instagram e Facebook. Aí vocês vão poder rever esse vídeo e anotar com mais calma. Muito bem. Eu já falei da mastigação. Lembrando que esse canal de energia do intestino delgado, ele é um canal secundário ao meridiano do coração. Então, intestino e coração caminham juntos. Então, quando a pessoa tem um choque emocional, às vezes dá uma diarreia, sai correndo para diarreia. Então, tratar o emocional quando você quer ter um intestino saudável. Então, tanto o intestino saudável vai produzir serotonina para você ficar feliz, calma e equilibrada, quanto o contrário. Se você está passando por momentos de grande estresse, preocupação, crises de ansiedade, são péssimas para o intestino. Quanto mais ansioso, pior é o intestino. Ou esse intestino acelera e você tem diarreia o tempo todo, evacua 4, 5 vezes por dia, ou o intestino fica preso se tiver um fígado com calor. Esse fígado, eu sempre falo que o fígado é o aplainador das emoções. Então, uma crise emocional crônica, né, problemas crônicos familiares no trabalho, no dia a dia, vão levar a um metabolismo aumentado do fígado, geração de calor, o intestino tende a prender. Se existe uma preocupação excessiva, a tendência é desequilibrar o baço. E quando você tem umidade e calor, é interessante, umidade e calor, desequilíbrio do fígado e desequilíbrio do baço, gerando umidade no intestino, você tem as diarreias explosivas com assadura no ânus. Então, aí tem a frustração, raiva e preocupação excessiva. Se não tem a raiva, mas só tem a preocupação, vai dar a diarreia, mas sem assadura. E é aquela diarreia que aparece o pedaço dos alimentos nas fezes. Esse é o desequilíbrio do baço. Baço e intestino caminham juntos. Então, não são só os meridianos do coração e do pulmão que vão regular o intestino delgado e grosso. Também tem a participação forte do baço e do fígado. Uma pessoa de idade acima dos 80 anos, que tem um esforço para evacuar, que tem as fezes presas e que evacua com grande esforço e cansaço. Tem pessoas que desmaiam após evacuar, porque o esforço da evacuação é um tanto quanto alto para a reserva de energia da pessoa. Essas pessoas têm uma deficiência profunda do Qi, do Qi, e tem uma participação dos rins aí. Porque no processo de envelhecimento, a gente vai perdendo a energia do rim. Eu sempre falo para os meus pacientes, você quer ter saúde? Cuida do rim.
Se uma pessoa vai para a UTI por qualquer motivo, um pós-operatório, um infarto, por algum motivo vai para a UTI e depois de alguns dias começa a dar ureia e creatinina alta e acaba indo para hemodiálise, é um risco grande de morte, de falecimento. Sempre vai morrer porque o rim falhou, o rim é muito importante. Então, tonificar o rim, o que pode tonificar? Os alimentos que melhoram o rim estão no meu YouTube, na dieta do rim. Mas o rim detesta, eu posso adiantar a vocês, coisas frias e cruas. Comer salada à noite, geladeira. Você é jovem, abre a geladeira, água gelada, pedra de gelo em copo. Isso é condenação para o rim. O rim detesta gelado. Os chineses tomam água morna o dia inteiro. Eu não estou dizendo para você tomar água morna o dia inteiro, a gente está no país tropical. Mas se puder tomar água natural, e quem tem muito frio no pé, que passa muito mal de frio no inverno, lembre-se de aquecer os pés, lembre de tomar água morna a partir do pôr do sol, de fazer escalda-pés nos pés à noite, principalmente para quem tem deficiência, tem muito frio, escalda-pé de gengibre. Eu também tenho um vídeo de escalda-pé no meu Instagram, ensino vários escalda-pés para vocês. Então, secura nas fezes, meridiano do fígado, com excesso de calor e diminuição dos líquidos orgânicos. Por isso que todo médico fala, você tem problema de intestino, tem que tomar água. E é verdade, a diminuição dos líquidos orgânicos vai ressecar essas fezes. E a diarreia fria é aquela diarreia que não é explosiva, que não tem calor, mas é aquela água fria, né? Que não tem muito mau odor, mas é uma água, Essa tem uma deficiência do Qi e do Yang do baço pâncreas, um pouco mais forte, né? Então, a gente tem que estar atento. Se você tem essas diarreias, se você come e vai evacuar, você tem que ficar atento ao seu baço, né? Tem que tonificar o calor do baço. Então, você vai procurar comer coisas que não sejam frias, que não sejam cruas, que não tenham tanto caldo assim, que sejam mais quentes, os alimentos cozidos. É muito importante você, por exemplo, comer uma maçã morna, assada, uma banana cozida, tirar o frio e o cru até das frutas, porque daí você vai aumentar o calor do baço pâncreas. Isso vai auxiliar no intestino também. Então, para quem tem diarreias crônicas, sem ser aquela diarreia fétida que dá prurido no ânus, que dá assadura no ânus, é uma diarreia do baço. Essa diarreia do baço é tudo cozido, comer farofa, comer farinha, farofa, comer tapioca, coisa mais seca. Não tomar, sabe aquela pessoa que põe o caldo do feijão no prato com um pouco arroz? Ao contrário, você tem que botar mais o arroz e menos água no seu prato. Tem que ser uma comida mais seca. Você tem que comer os legumes grelhados, assados, mais sequinhos, o frango bem passado. Você vai tirar a umidade da sua... e vai trazer calor para o seu corpo e tirar a umidade. Porque quem tem deficiência do baço tem a umidade retida. Então, você tem que comer alimentos mais secos. Então, essas são pequenas dicas. E quem tem problema de fígado e tem as fezes ressecadas, evitar comer fritura, gordura, muito carne vermelha, muito alimento industrializado, muito carboidrato, muita torta, muito glúten. Isso vai afetar o fígado e vai dar constipação intestinal. Você não vai conseguir evacuar com facilidade. Então, é isso que eu queria dizer para vocês hoje, lembrando que isso tudo vai estar nos meus canais a partir de amanhã, ok?